Reinaldo Cafeu, Soluções em Gestão, traz hoje Gustavo Cândido, Cultura Digital é o nosso tema. Até já, meu caro Gustavo. Até já. Reinaldo Cafeu, Soluções em Gestão. Olá, estamos aqui na Confraria de Negócios, você que já está habituado com esse nosso horário das 18 horas, a transmissão ao vivo pelo YouTube. O que é a Confraria de Negócios, você que não acompanhou os demais vídeos? É a junção de consultores, de estrategistas, de profissionais aqui da região de Bauru que atuam em pequenas, médias e grandes organizações. Eu tenho um escritório de consultoria, chama Reinaldo Cafeu Soluções de Gestão, sou associado regional da Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral é a escola número 1 do Brasil e da América Latina em termos de negócios, e a 10ª no mundo. E eu tenho o prazer de receber hoje para essa conversa, para, neste momento de quarentena, de estarmos mais nas nossas casas e enfrentando a crise, o Gustavo Cândido. Tudo bem, Gustavo? Obrigado por estar fazendo parte tanto da confraria como também desse bate-papo. Joia, Cafeu, tudo bem, pessoal? É um prazer enorme participar desse debate com você, dessa entrevista, né, dessa conversa sobre cultura digital, que é parte da programação Enfrentando a Crise aí da confraria, que também é um prazer participar da confraria, obviamente. Gustavo, bom, você fala um pouquinho da tua formação de jornalista, né? Também você tem aí especializações, fala um pouquinho da sua trajetória. Eu sou jornalista, formado pela Unesp, atuei na área do jornalismo como jornalista durante 20 anos, passei pelo Jornal da Cidade, pela editora Autoastral, ali em várias funções. Estou na comunicação há mais de 20 anos, né? Também sou especialista em marketing digital e tenho atuado como consultor nos últimos 3 anos, e com especialidade em marketing digital, estratégia, inteligência digital, pela empresa que é a Inteligência Digital, nossa consultoria, do qual eu sou sócio com o Paulo Milreu, que vai estar aqui, inclusive participando na próxima sexta-feira, falando sobre outro tema que envolve transformação digital. Mas essa é a nossa especialidade, transformação digital. Eu também tenho produzido material educativo para os cursos de EAD do Senac de São Paulo, com alguns temas relacionados ao varejo, marketing, um livro de trade marketing, agora estou escrevendo um sobre autoatendimento e multicanalidade. Perfeito. Gustavo, então, bom, é do ramo, né, e a gente já se conhece há algum tempo, aí fazendo um trabalho excelente de inserção digital da Associação Comercial e de outros parceiros aqui, e com alegria estamos juntos aí na Confraria de Negócios. Vamos aquecer essa coisa, afinal de contas, meu caro Gustavo, e essa pandemia, hein? E o digital, o que é isso? Qual é a inter-relação? As pessoas descobriram isso, o que nós estamos fazendo aqui pode ser considerado digital, as pessoas se deram conta de um novo mundo, enfim, este momento de quarentena, esse momento de ficar um pouco mais distante, o que isso tem de interface aí com o digital? É muito curioso, né, Café? Não sei se você já viu alguma piadinha no internet, no WhatsApp que está rolando nesse sentido, e o pessoal tem escrito assim: o que provocou a transformação digital na sua empresa? Aí tem a alternativa A, o CEO, o diretor de informática, o departamento de TI ou o coronavírus? E a resposta, né, já vem assinalado ali, coronavírus. Então, o que tem a ver a pandemia com o digital e com a transformação digital? As empresas estão percebendo agora, por conta da necessidade do isolamento social, da quarentena, que está acontecendo no mundo todo, e a gente tem visto a gravidade, tanto da pandemia quanto a necessidade desse isolamento, tem percebido que quem está no digital, quem pode se comunicar de uma maneira online, virtual, está na frente de quem não pode. Então, a empresa que consegue vender, que já estava vendendo, atuando no digital, que consegue vender, que tem um e-commerce, que já estava presente atuando ali, ela saiu na frente, ela está sofrendo menos do que as empresas que ainda não tinham iniciado um processo de transformação digital. Ou que estavam no digital simplesmente por estar.
Porque aí é interessante a gente falar sobre essa questão de cultura digital, que é inclusive o título dessa nossa conversa, né? Não vamos entrar na área teórica para falar de comunicação e tecnologia. Vamos imaginar a cultura digital de uma maneira mais simples. A aplicação de ferramentas digitais, de dispositivos digitais, programas, aplicativos na minha vida no dia a dia. O quanto isso está inserido no meu dia a dia, e ele ajuda o meu trabalho, ajuda a minha comunicação, faz com que minha empresa seja mais produtiva. Quer dizer, essa cultura, ela não foi implementada a fundo em muitas empresas brasileiras. E é por isso que elas estão sentindo muito o impacto do isolamento social, não ter a possibilidade de encontrar fisicamente com o seu cliente ou com o seu parceiro de negócio. Então, é aí que está essa relação, né? Se esse digital fosse mais desenvolvido, se já acontecessem mais reuniões virtuais como essa que nós estamos fazendo agora, muitas coisas seriam mais fáceis. Quer dizer, aquela história de aprender mais na dor, né? Então, é o que as empresas estão fazendo. Agora, é evidente, né, Gustavo, que tem certos segmentos que, até por necessidade, avançaram nisso. A gente observa aqueles que querem uma escala maior, saindo do seu ambiente local, né, já estão nos marketplaces da vida, já estão aí nos shoppings virtuais que a gente chama. Outras empresas, a gente percebe que ainda está na idade da pedra. O que pegou aí? Vamos pegar o pequeno negócio de rua. O que aconteceu com esse empresário? Ele ficou acomodado a essa coisa da venda presencial, quer dizer, esperar abrir a portinha, esperar o cliente dele. E o que eu tenho observado também, e tem sido um grande desafio, tudo bem, eu quero ir para o digital, mas ir para o digital quer dizer o quê? Eu tenho que ter estratégia de entrega, eu tenho que ter logística nesse caso, eu tenho que fazer com que o meu cliente tenha uma boa experiência de consumo, senão eu me queimo, né? Como é que nós fizemos essa parada agora? Tudo bem, é na dor, mas o que travou esse empresário ao longo do tempo? Ele não se deu conta, faltou estratégia, ele não acompanhou o que o mundo está fazendo? Com certeza ele não acompanhou. Existe uma pesquisa recente da Isobar Brasil, que a Isobar é uma empresa grande, uma multinacional de transformação digital, tem clientes grandes no mundo, e o escritório brasileiro fez uma pesquisa sobre o índice de maturidade digital das empresas brasileiras, publicada agora em janeiro desse ano. Eles analisaram basicamente 3 pilares: a inserção dessas empresas nas redes sociais, nas buscas orgânicas, o que eles chamam de search, né? É o quanto essas empresas podem ser encontradas quando uma pessoa procura lá no Google. E o terceiro pilar é o mobile, é o quanto elas são encontráveis, elas são navegáveis no celular. Porque a gente sabe hoje que a navegação na internet, a maioria das pessoas utiliza um aparelho de celular para entrar na internet, para se conectar. Ou seja, é preciso que o seu site, o seu e-commerce, ele seja responsivo, ou seja, funcione bem no celular. Enfim, analisando esses 3 pilares, a Isobar chegou à conclusão que 65% das empresas brasileiras, ou elas são iniciantes, a maturidade delas é bem baixa, ou elas estão no nível básico. Então, são 14% de iniciantes em nível básico. O que significa isso? Significa que desses 3 pilares, elas atuam apenas em um, e sem estratégia nenhuma. No máximo em um, e sem estratégia nenhuma. Ou seja, o que é isso, Caféu? Na prática, e amigos que estão assistindo aí agora. É aquela empresa que fala assim, eu preciso de internet, eu sei que tem internet, eu já ouvi falar, o meu concorrente tem ali, então eu vou criar um perfil no Facebook. Eu vou criar uma conta no Instagram. Eu vou criar um site, mas ele não se preocupa em alimentar essa rede social, em criar relacionamento com o seu cliente que está do outro lado, não se preocupa que esse site tenha um bom desempenho, que o site maturidade, né? E só 4 são experts, segundo essa pesquisa, né? E essas 4, claro, são gigantes: Nike, Magazine Luiza, Avan, o Boticário. O que aconteceu com a grande maioria das empresas?
eles perderam a oportunidade, sim, eles ficaram parados no tempo, acomodados com o processo natural de venda, com o processo natural de gestão, na verdade, com o modelo de negócios, que era um modelo de negócios muito eficiente no século XX, alguns no século XIX, baseado no produto, baseado na porta. Eu tenho uma porta, eu abro uma porta, eu vendo meu produto para quem entra na minha loja. Então, embora eles saibam que existe a internet, e aqui no Brasil eu costumo dizer o seguinte, nós temos a capacidade de enxergar o futuro, porque o futuro é Estados Unidos, Europa e Ásia, principalmente China e Japão. Nós temos a capacidade de olhar para esses mercados hoje, entender exatamente o que está acontecendo lá e espelhar a experiência que eles estão tendo ali aqui no Brasil, porque o que acontece lá chega aqui alguns meses depois. A gente poderia estar muito mais adiantado nessa transformação digital se a gente seguisse os exemplos do que acontece lá. Mas para isso exige, obviamente, a cabeça, você tem que ter um mindset voltado para o futuro e não para o passado, e você tem, obviamente, fazer investimento. Aí entra uma outra questão relacionada ao digital, que investimento e mindset tem muito a ver, né? O investimento no digital ele é relativamente pequeno, se você comparar com o investimento que este empresário, este profissional fez durante a vida toda. Até então, se você pega alguém que queira entrar em algum mercado, ele diria assim, preciso encontrar um ponto, eu preciso abrir uma loja ou abrir um escritório, eu preciso comprar móveis, eu preciso contratar funcionários, eu preciso comprar coisas, material, mobiliário e tudo mais, eu preciso fazer papelaria para depois eu entrar no negócio. Hoje em dia, e para isso ele gastaria uma grana, o seu investimento é alto. Se você disser para ele assim, e eu diria agora, já digo agora, você pode fazer tudo isso virtualmente, através de um site, através de plataformas que oferecem todos esses tipos de serviços de uma maneira mais acessível, sem ter contratação de tantos funcionários, você vai ter um investimento muito menor e vai ser muito mais eficiente, porque eu garanto que mais pessoas vão entrar no seu site do que vão passar na frente da sua loja. E o investimento para divulgação disso, mesmo que sua loja seja no shopping, no principal shopping da principal cidade. Então, não concorre ele ter a loja física com essa pegada virtual. Veja bem, ela concorre, Café, ao mesmo tempo, alguns anos atrás, na NRF, que é a maior feira de varejo em Nova York, que acontece todo ano, a discussão era o varejo físico vai acabar. Né? 4 ou 5 anos atrás, essa era o grande medo, o varejo físico vai acabar. Hoje já se sabe que o varejo físico não vai acabar. Vai ser necessário ainda que exista uma loja, exista um lugar onde o cliente vá experimentar o produto, conhecer o produto, tirar dúvidas sobre o produto, ser atendido por um vendedor que não vai tentar ficar empurrando para ele o produto, mas vai servir como consultor de venda para que ele entenda aquilo, e essa venda se concretize ou ali na loja mesmo, ou no site dessa loja. Então, vai ser necessário que exista o físico para que ele dê suporte para o digital e vice-versa. E aí a gente entra na questão dos canais que se integram, que é a tendência do omnichannel de hoje, né? Agora, da sua experiência, do que você tem acompanhado, aí, como é que as empresas estão contornando a questão da crise? Quais são algum exemplo de quem está se reinventando nesse momento louco, né? O que a gente tem visto, assim, de um modo geral, grandes empresas, pequenas empresas, elas têm corrido atrás do prejuízo, né? Todo mundo teve que fazer algum tipo de movimentação, né? É impossível ficar parado diante dessa situação. E não adianta ficar reclamando sobre isso ou sobre aquilo. No tempo que você perde reclamando sobre isso, sobre aquilo, você está perdendo não fazendo alguma coisa para resolver seu problema. Grandes empresas, por exemplo, a Via Varejo, que é a controladora das Casas Bahia, do Ponto Frio, por exemplo, para citar grandes redes, criaram uma plataforma para que o seu vendedor, uma plataforma digital, obviamente, para que o seu vendedor pudesse realizar vendas a partir de casa. A partir do celular dele, a empresa fornece uma lista de clientes, ele entra pelo celular e entra em contato com esses clientes via WhatsApp, via telefone e tenta fazer uma negociação por ali. Ou seja, fazer uma venda virtual. A Magazine Luiza também tinha uma plataforma que estava desenvolvendo para pequenos comércios, para trabalhadores autônomos, chamava Parceiro Magalu. Eles tinham um plano para desenvolver isso em 5 anos. Eles desenvolveram em 5 dias. Para quê? Para poder
viabilizar para esses parceiros a chance de poder vender produtos do Magazine Luiza também através do digital. Cria um canalzinho ali, cria e tenta vender. A Mondelez, recentemente, por conta da Páscoa, quer dizer, as empresas que trabalham com chocolate, que trabalham com doce, com produtos relacionados à Páscoa, que a gente viu nas últimas semanas, elas estavam sofrendo por isso, porque, obviamente, as pessoas estavam indo ao supermercado, mas estavam focando as suas compras em itens básicos de consumo e também alguns itens de outros segmentos que aumentaram, né? Produto de limpeza, produto de higiene. Os chocolates acabaram ficando em segundo plano. A Mondelez criou uma loja virtual, um e-commerce em 2 dias. Existe uma matéria, inclusive, publicada recentemente aí na Exame, na qual eles dizem, criamos um e-commerce em 2 dias. Se por um lado, isso são grandes empresas, né? Aqui em Bauru, a gente pode ter um exemplo, né? Nós temos um exemplo do Não Para Bauru, né? A iniciativa... Então, eu queria chegar aí, que é trabalhar no regional, né? Porque, tudo bem, a capacidade financeira da Via Varejo, da Magalu, sim. É uma coisa louca, descarrega um caminhão de dinheiro aí. Eu fico imaginando o sujeito que tem uma lojinha no shopping, o shopping ficou fechado, e veja que no shopping eu já estou colocando uma empresa um pouco mais estruturada, né? Sim. Aí vamos pegar o caso mesmo do Ovos de Páscoa, né? Eu tive uma experiência com uma franquia da Copenhague que ele soltou na internet e o dono mesmo fazia as entregas aí em nível local. Mas nós estamos falando de digital para ampliar o mercado. Então, o que seria rápido fazer agora? O pequeno, ele faria um escopo mais regionalizado para ele poder atingir e ir experimentando, ou ele já entra num marketplace, até você pode explicar o que é um marketplace, para ter já uma escala mais global? O que seria no momento em que o horizonte de voltar a abrir minha porta parece que está cada vez mais distante? É o tal da curva daqui e dali, e essa curva não achata, e cada 15 dias vem um novo decreto, me deixa de novo fechado, e eu tenho que pagar minhas contas. O que esse pequeno faz nesse momento? Temos duas questões aqui. É o seguinte, a gente tem que ser realista, realmente. As grandes empresas que podem investir milhões e acelerarem processos de desenvolvimento digital que elas já vinham fazendo, que é o caso dessas que eu citei, tudo bem, elas conseguem acelerar. Esse pequeno, o caso do Não Para Bauru, né, algumas empresas se juntaram, houve uma iniciativa, criou-se ali um e-commerce que várias empresas podem participar, isso é bastante interessante. O pequeno, que não tinha essa presença, ele precisa... Temos que ser realistas e pensar o seguinte, você não vai conseguir criar hoje um negócio e sair vendendo do nada. Se você tem que ter assim, se você não tem presença digital, crie essa presença. Esteja presente nas redes sociais, comece a fazer relacionamento com os seus clientes. Você tem uma base de clientes. O seu João, que fechou a porta e não consegue vender, ele tinha lá os clientes. Ele provavelmente tem um contato dos clientes. Ele tem que buscar o contato com esses clientes, avisar que ele está vendendo mesmo de portas fechadas e que ele vai entregar. A gente tem visto muitas lojas assim aqui em Bauru. A gente passa e vê a porta, delivery, estou entregando, a compra pode ser feita aqui e ali. Quando você tem uma presença digital, isso fica mais fácil. É aí que eu digo, se todo mundo tivesse um site e pudesse simplesmente dizer, olha, meu cliente fiel, eu não estou com a porta fechada, mas você pode continuar comprando o produto no meu site. Ele já teria alguma fonte de saída, né? Já teria uma fonte de renda. Esse seria o primeiro caminho. Ele tem que buscar um contato com o cliente, porque primeiro ele tem que buscar a sua base de cliente ali, entrar em contato com esse cliente e dizer, olha, eu estou vendendo de tal maneira. Porque é possível vender. A questão do isolamento é assim, a sua porta está fechada, você não pode receber clientes ali dentro. Isso não quer dizer que você não pode vender. Você pode vender, você tem que investir. Você deve, né? Você pode fazer a entrega. São duas coisas bem diferentes, né? Às vezes parece, fechou a porta, eu não posso vender. Não, você pode vender. Você não pode enfiar gente dentro do seu estabelecimento. Mas você pode vender. Se você tivesse um site, você já estava vendendo. Ah, não tem um site, Gustavo. O que eu faço? Venda pelo Facebook, venda pelo WhatsApp, venda pela rede social onde você está. Mas como você vai vender? Você vai ficar lá fazendo ofertas de venda o tempo todo? Olha, eu estou aqui, compre produto tal. Isso aí cansa também, né? Quem está em casa, mesmo quem está em quarentena e está o tempo todo ali na rede social, cansa ficar vendo oferta de produtos. Então, é preciso buscar uma maneira mais criativa de você... A primeira informação que você tem que dar para o seu cliente é, eu estou aqui,
Estou aqui para te ajudar se você precisar, para entregar o produto que você está acostumado a comprar na minha loja. Depois tentar fazer essa informação de uma maneira que não seja cansativa, né? Agora, esse é um aspecto, Café, vamos dizer, isso aí seria assim, para tentar conter a ansiedade de você que está com a porta fechada agora e está querendo buscar uma solução no digital. Eu gastaria mais tempo, energia em pensar o que eu vou fazer quando acabar essa crise. Calma, isso é outro tema. Agora, você respondeu aí É isso que a gente tem que pensar. Você deu uma super resposta à Camila Vasque, do Super Estágio, né, que ela fala exatamente. Ela fez uma super pergunta. Nessa linha aí da questão da iniciação, o Richard Davante também. A Maria Elvira, que inclusive já participou, ela queria saber a sua opinião, qual a sua recomendação, Gustavo, para trabalhar o digital, mas na área de serviços, especialmente na área de consultoria. Porque nós falamos um pouco do comércio, né, de bens, produtos aí palpáveis, né, mas e quem presta serviços e pode, eventualmente, fazer isso à distância nesse momento? Sim. Existem vários modelos de consultoria, que já nascem digitais. Nós mesmos temos trabalhado, nós na inteligência digital temos trabalhado criando um plano, criando um modelo no qual a gente vai implantar um trabalho totalmente virtual no futuro. Por quê? O trabalho de consultoria, embora em alguns casos muito específicos, ele requer a presença física, a gente sabe disso, mas nem sempre ele requer a presença física em todas as vezes. É possível que você crie um modelo no qual você tenha uma reunião presencial durante o mês e três reuniões virtuais ao longo do mês, uma reunião por semana, se esse for o caso. E isso vale para todos os tipos de consultoria, para todos os tipos de trabalho no qual você tem um contato pessoal. É preciso, hoje em dia, nós estamos vendo aqui, usando o Zoom para fazer esse programa, existem outras plataformas que permitem fazer reunião online, gratuitas, e isso deve ser implantado na cultura do consultor, mesmo que ele não, hoje não entenda nada sobre isso. Ele tem que começar a pesquisar sobre isso. Se ele quer resolver agora, eu já diria, pegue o Zoom, comece a fazer reunião com o seu cliente pelo Zoom. De um modo geral, todo mundo tem que se voltar agora para os clientes que já possuem e conversar com eles e estabelecer um relacionamento durante a crise, né? O Wagner falou muito bem isso no primeiro programa, falou sobre esse estar disponível para o cliente durante a crise. Isso é fundamental. Nós, consultores, temos que fazer isso, e a gente tem a oportunidade de fazer isso usando uma ferramenta como essa. Então, eu diria, comece a usar ferramentas como essa e comece a implantar esse uso ao longo do tempo nas suas consultorias. Agora, já engatando aí essa perspectiva futura, eu vou trazer, inclusive, um testemunho. Eu tenho participado diariamente dos Zooms lá da Fundação Dom Cabral, né, como associado regional. Nós estamos discutindo, porque a maior parte das entregas da Dom Cabral, elas são feitas presencialmente, né, pouca coisa era feita virtualmente, e agora você tem uma série de contratos e encontros, inclusive intercâmbio, etc. Mas ontem surgiu um tema que já é em perspectiva, porque está assim, de um lado, todos nós descobrimos o virtual e falamos, puxa vida, talvez eu não precise ir no meu cliente ficar 2 horas num carro para atendê-lo e voltar mais 2 horas. Por outro lado, ontem a discussão estava centrada, mas será que não vai ter uma overdose pós-pandemia de todo mundo querer virtual e esse profissional que vai receber o treinamento, esse empresário que vai receber a consultoria, ele não estaria... Essa overdose não vai falar, puxa vida, como é que eu vou me concentrar nisso? Né? Como é que eu vou dedicar 2, 3, 4 horas? Eu saí de uma pandemia, agora eu fiquei o tempo todo nisso, só que eu não quero ir para o lado real de novo. Como é que vai ser esse preparo das organizações, de nós, profissionais, para ter uma dosagem adequada, um equilíbrio nisso? Porque é assim, infelizmente, na vida é assim, né? Ou é 8 ou 800, nunca era virtual, agora eu quero tudo virtual. Vê o caso do EAD, já é uma realidade. Os alunos estão experimentando à distância, mas e a convivência, né? Aquela coisa de troca de experiência do dia a dia.
Então, fala um pouquinho o que vai acontecer e, principalmente, como é que as empresas devem tratar esse tema daqui para frente para equilibrar, né? Café, eu gosto muito, enquanto você estava falando, eu estava aqui sorrindo aqui, porque eu gosto muito de pensar o que a gente está vivendo hoje, sempre com uma perspectiva histórica. Eu gosto muito de história e eu gosto de analisar momentos históricos, e embora quando a gente fala do digital, as pessoas elas têm a percepção de que a gente está vivendo uma revolução muito inédita e que nunca aconteceu na história da humanidade, e ai meu Deus, vai acabar o meu negócio, mas revoluções como essas já aconteceram antes na história da humanidade, e aqueles que souberam se adaptar sobreviveram. Isso aconteceu na Revolução Industrial, isso aconteceu no começo da Revolução Industrial, quando se implantaram as máquinas e o processo de produção mudou. Isso aconteceu no final da Revolução Industrial, quando a gente já tinha ali eletricidade, e a eletricidade revolucionou a maneira como as pessoas também consumiam e se produziam. Ou seja, essas revoluções elas estão acontecendo o tempo todo. Você estava falando do excesso de uso das reuniões virtuais, de webinars e tudo mais. Eu lembrei do telefone. O telefone, quando surgiu, obviamente eu não sou uma testemunha do fato, mas né, gosto de história. O telefone, quando surgiu, ele era visto como uma máquina revolucionária, mas ao mesmo tempo invasiva, ficava dentro da casa da pessoa. Pô, eu vou ligar, como que eu vou falar com a pessoa? Até então, a maneira de eu falar com alguém era por carta, e isso demorava um tempo. Como de uma hora para outra eu tenho uma ferramenta que me permite ouvir a voz de uma pessoa e ouvir a resposta dela ao mesmo tempo. Isso era altamente revolucionário. Quando as empresas começaram a ter telefone, divulgar o telefone, e os clientes começaram a ter acesso ao telefone das empresas para poder fazer pedido, todo mundo queria falar por telefone. Tanto que surgiram depois os call centers, surgiu depois a venda por telefone, que é um inferno. E depois isso foi acalmando, até que hoje ninguém usa mais o telefone. A gente até reclama quando o telefone toca, porque você não quer mais falar no telefone. Então, assim, esses exageros, esses 8 e 80, eles vão acontecer até que a coisa se equalize. Eu acho que a tendência, nós não vamos fugir do fato de que esses tipos de serviço, de atendimentos, de canais, eles vão ser mais utilizados. E aí gosto de citar mais uma pesquisa. Da Opinion Box, que saiu agora recentemente, realizada no final de março e agora em abril, sobre mudança do comportamento do consumidor durante a quarentena. E ela bate com uma pesquisa da McKinsey feita na China, com as cidades que já estão saindo da quarentena. Basicamente, a pergunta é, o que mudou na sua vida nesse período? E aí você tem um aumento de compra online no supermercado, um aumento de delivery de comida, um aumento de delivery de farmácia, você tem a compra de mais conteúdo pago na televisão, você tem compra de alguns tipos de produto do que outros, você tem mais realização de reunião virtual, mais uso de redes sociais. Esses comportamentos que estão sendo descobertos durante esse período, eles vão continuar após esse período. Eles vão continuar. É quase como você experimentar. Você sempre pede um prato no restaurante, chega um dia lá que você fala assim, o cara fala para você, não tem esse ingrediente, você é obrigado a pedir outro prato, e aí você gosta mais do segundo do que aquele que você estava acostumado. Aí você não volta mais a pedir aquele que você estava acostumado, você mudou de fase. Nós estamos passando por esse processo de transformação. Na verdade, a transformação digital como um todo é isso, é uma grande mudança de fase, está demorando alguns anos, né, já algumas décadas, mas que vai nos levar para um momento no qual nós não vamos mais ter o comportamento que a gente tinha antes. Quando a gente voltar dessa crise, esse é um grande erro, né? É a gente achar que, ao acelerar a volta, eu vou ter a mesma realidade que eu tinha em janeiro, que eu tinha em fevereiro. Quando a gente voltar dessa crise, algumas pessoas vão continuar pedindo delivery, ao invés de ir ao restaurante, vão continuar comprando mais produtos X, Y, Z do que compravam outros, vão descobrir que não precisavam tanto assim de alguns produtos. E as empresas vão sentir isso, vão falar, peraí, antes eu tinha tantos clientes, agora eu não tenho mais. Por quê? Perdi durante a crise. E por que ele perdeu? Porque aquele cliente descobriu que talvez precisasse de outro produto, não do dele. Enfim, isso é a evolução natural do mercado. Agora, vai haver um uso exagerado do digital? Não acredito, vai haver um uso natural do digital. O que eu acho que nós estamos passando agora é por um processo no qual as pessoas estão descobrindo a força, na dor, que elas podem fazer algumas coisas que elas não faziam antes por mero bloqueio cultural. Agora, vai exigir, talvez, um reposicionamento do plano estratégico da empresa, né? Ela terá
Até ontem Perfeito. ela era tradicional, aquela Perfeito. própria mídia, porque a gente já também observa essa questão do digital, né? E aprendi muito com vocês nesse aspecto, mas também anos de consultoria. Você fala, eu estou no digital, o meu filho pôs a gente no Facebook, lá eu estou no digital. Então, na verdade, essas empresas vão ter que sentar, e eu diria até nem terão que sentar, já deveriam estar, né? Aquelas que estão hoje aí, até com um nível de atividade mais reduzida, seria um momento olha, a minha estratégia enquanto negócio está indo para um outro caminho a partir de agora. Né? Eu acho que quem tiver a capacidade de agir rápido agora, já entra com meio caminho andado ali na frente. Né? Não sei se você pensa da mesma maneira. Com certeza, e é preciso pensar que, voltando até um pouco ao que você perguntou ali no começo, o que aconteceu com essa empresa que ela ficou parada? Mudar, eu acho que a Elvira disse isso também na participação dela, mudar é doloroso. Você tem um processo que você já estabeleceu, um plano de negócios ou um modelo de negócios que você utiliza e que durante muito tempo funcionou. E ao funcionar esse modelo, você se sente seguro de que se continuar daquele jeito, você vai continuar tendo aquela renda que você tinha, aquele crescimento previsto ao longo do ano, e que o negócio ia mexer, e só alguns fatores externos iam mudar, mas você ia continuar navegando naquele modelo. Existe muito apego a isso, né? Existe um apego até uma negação a essa transformação, a essa mudança de comportamento, né? Então, muitas vezes a gente encontra no mercado aquela negação à ideia de que existe uma globalização. Não existe, esse negócio de globalização não existe. Quando a gente vê, obviamente, a gente está vendo agora nessa situação que se a Índia tiver um problema, vai faltar remédio aqui. Se um país está com um problema ali, impacta meu negócio aqui. Eu posso comprar um produto da China e pode ser de um site americano, eu posso pagar na Europa. Enfim, essa globalização é uma realidade, nós estamos vendo até as doenças são globalizadas, a gente está percebendo isso agora. Então, não tem como negar que nós estamos vivendo um outro momento. O seu modelo de negócios está em risco se você não pensar numa transformação. Então, a mesma questão das gerações. A questão geracional é fundamental também. As gerações mais novas, a geração Y, a geração Z, a molecada que tem 20 anos, dos 20 aos 30, consomem de uma maneira diferente de quem tem 50, 60, 70. Eles não vão consumir da mesma maneira. Então, se você tem um produto que vende muito bem para quem tem 50, 60, 70, prepare-se para o mercado daqui a alguns anos, porque esse público não vai consumir o seu produto. Então, isso são realidades, isso não são teorias, são realidades, isso a gente já pode ver acontecer em outros países, e é preciso que a gente absorva isso o quanto antes. Então, voltando à questão do modelo de negócio, a primeira pergunta que uma empresa, um profissional, como nós, consultores, ou mesmo quem está saindo da faculdade agora, a primeira pergunta que essa pessoa poderia fazer, deveria fazer e pensar sobre isso é: como eu posso vender o meu produto ou o meu serviço na internet? Mas eu me formei em direito. Como eu posso vender o meu produto ou serviço na internet? Não importa o que você faz, ou no que você se formou, qual é a sua especialização, o que você quer fazer. Você quer ser restaurador de obra de arte. Como é que você pode divulgar o seu serviço na internet? Por quê? Porque o público, a quantidade de gente que existe online é maior do que a quantidade de gente que existe offline. É simples desse jeito, Todas as pesquisas de compra, seja compra de uma caneta, como a compra de um carro, todas as pesquisas de compra hoje em dia começam na internet. Começam no Google, ou começam na Amazon, começam no Reclame Aqui, ou começam quando você ouve alguém comentar alguma coisa numa rede social sobre um produto. Todas as pesquisas começam. Se a sua empresa não está na hora que a pessoa faz essa pesquisa, você já está perdendo. Então, você tem que se perguntar isso: como você pode vender na internet? Como você pode vender no mobile? Pensar no mobile, você tem que estar no celular da pessoa, e tem que rever o seu plano de negócios. Tem que fazer o Canvas, tem que pegar o Business Model Canvas, pegar os quadradinhos lá. A gente pode depois deixar o link de tudo que eu falar aqui, todos os links, todas as pesquisas, posso colocar no link desse vídeo, tá? Tem que isso. Business Model Canvas e colocar ali qual que é a sua proposta de valor,
qual é que é para o meu cliente online, para o meu cliente offline, o que eu posso vender? Porque são outros canais, é um canal de venda. Café, você percebe como é desperdício você não investir na internet? Você ter uma loja física e você não ter um espelho dessa loja física online, se chama desperdício de clientes. Claro, porque você estaria só aguardando a venda presencial, mas a gente volta naquele ponto lá de trás, lá atrás que a gente conversou, né? Tem que ter uma estrutura mínima também, né? Porque na ponta, a venda presencial, o sujeito pode até ficar com raiva do vendedor, que alguns são mal atendidos, mas se ele gostou daquela roupa, caiu bem, ele pôs ali no vestuário, né? Foi ali na cabine, e ele falou, eu vou levar, apesar daqui, nunca mais eu levo. Agora, o sujeito que está em Bauru vendendo e alguém comprando no Rio de Janeiro, e você prometeu para ele que em 5 dias estava lá e que o produto era aquele, se não tiver em 5 dias da maneira que ele queria, o que vai acontecer com a reputação dele? Né? Perfeito. Então, precede, né? Então, por isso que é importante esse olhar de plano de negócio, quer dizer, precede a uma exposição, porque agora é um quebra-galho. Eu estou desesperado, eu vou fazer entrega na cidade, eu pego o meu carro e entrego, eu dou um jeito. Agora, uma experiência profissional de e-commerce, eu estou falando só do e-commerce, né, tantas coisas. Se eu não tiver a entrega adequada, o que vai acontecer? Eu vou me queimar nesse mundo virtual também, porque o que vale ali é a reputação que você tem, não é isso? Com certeza, e você se queimar no mundo virtual é muito pior do que você se queimar no mundo físico. E aqui você ainda tem um escopo pequeno, né, de influência. Agora, no mundo virtual espalha para todo mundo, né? No virtual ele espalha desse jeito. E outra, você não pode, é por isso que você não adianta sair correndo agora. Então, o que você disse tem toda a razão. É por isso que não adianta sair correndo agora tentando vender de qualquer jeito, porque você está desesperado. É preciso uma estrutura mínima e realmente cumprir com as promessas que você faz. Né? Você tem toda a razão. Você realmente pode vender. Você está aqui em Bauru e vender para alguém que está em qualquer lugar do mundo. Você pode. Eu vou dar um exemplo de um certo desespero aí. Eu tenho visto algumas pessoas vendendo produtos de R$15, salgadinho. Então, olha, eu entrego na tua casa, frete grátis. Aí o sujeito vem na tua casa, o carro dele, tudo bem. Se você colocar no papel a margem de lucro que você tem de R$15, por mais que você tenha uma margem bruta lá de 50%, você vai ganhar R$7,50. Dependendo de onde você saiu para fazer a entrega, consumiu no combustível, que é um custo implícito que ele não percebeu, porque ele vai abastecer o carro dele de qualquer maneira. Perceba como é que o desespero bate e as pessoas acabam tendo decisões, às vezes, até heróicas, né? Claro, nós estamos falando de uma situação emergencial e tudo mais, mas muita gente não para pensar na questão de margem de lucro em relação ao custo-benefício. Né? Perfeito. Perfeita colocação. Ainda bem que o senhor é economista. Verdade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Wagner, que você citou aí há pouco, né, nosso parceiro na confraria, ele faz o seguinte, o que é considerado disruptivo hoje no marketing digital e o que está além desta curva existente e como vamos nos preparar. Então, o que está sendo corrompido nesse momento? Né? Está tendo uma cisão do marketing digital, ou não está tendo? Aquilo que já se colocava do marketing digital só está confirmando que quem fez a liçãozinha de casa está tendo vantagem nesse momento. Não, eu não vejo uma grande disrupção nesse sentido do marketing digital. O que nós estamos vendo talvez seja uma disrupção do modelo de algumas empresas de lidar com seus clientes. Como a empresa pensa a venda e pensa o relacionamento com os clientes. Agora num conceito de destruição criativa, não entrariam certas coisas, porque está sendo na dor, né? Porque a destruição criativa, de alguma maneira, é induzida. Eu prefiro terminar com esse negócio criativamente para eu poder recomeçar. Isso, mas assim, a destruição criativa, ela deve ser feita no momento de paz, né? Não no momento de crise, porque você não consegue pensar criativa. Porque ela não seria criativa aí, né? Ela seria desesperada. Positiva.
Essas empresas que sofrem hoje é porque elas não pensaram dessa maneira. Elas não pensaram ali atrás em pensar assim, olha, eu vou manter o meu modelo funcionando aqui, o meu modelo que já funciona, que paga as contas, que é o meu modelo de negócios tradicional, e enquanto isso eu vou criar um outro modelo aqui, e este modelo vai pagar as contas deste, para que este modelo aqui daqui a pouco sobreviva e seja o meu principal modelo de negócios no futuro. Essa é a grande... e por que não vejo uma grande disrupção? Nós não podemos falar que hoje essa crise introduziu novas ferramentas, novos comportamentos. Ela expôs a necessidade, ela expôs a existência de várias ferramentas que já existem, expôs a necessidade das pessoas estarem online como elas já estavam antes, como elas já podiam estar antes, ela expôs algumas necessidades. Ela, na verdade, agora ela escancara o digital e diz assim, olha aqui, olha a quantidade de coisas que você poderia ter feito e não fez, e agora você vai ter que fazer. Agora, o pequeno... O meu maior medo é que depois dessa crise não façam. Ah, tá, e voltar ao status anterior, né, que é aquela coisa de não aprender com a crise, né, que é o grande risco que nós corremos, né? Que é muito comum. A gente, em finanças, você citou aí que eu sou economista, quando teve a crise do subprime lá nos Estados Unidos, que inventaram o dinheiro, na verdade, no mesmo pacote, sim, a leitura é o seguinte: daqui a algum tempo, algum outro louco, engenheiro financeiro, vai botar outra coisa no mercado e os caras vão entrar. Vão comprar, Não aprenderam, né? Mas deixa eu falar uma coisa para a gente já para o encerramento do nosso bate-papo, está muito bom, a gente poderia ficar até amanhã aqui conversando. E a questão da Lei Geral de Proteção de Dados? Esse pequeno não sabe nem do que se trata. Tudo bem que nós ainda temos um adiamento, mas o que eu percebo é que muitas organizações não se deram conta que essa coisa do virtual, essa coisa do digital, essa coisa de ter meus clientes, essas coisas de ter os dados dele, talvez seja um dos grandes patrimônios a serem preservados, e não se deram conta das penalidades previstas na legislação. Fala um pouquinho sobre a Lei Geral. Sim. Infelizmente, esse mesmo... A palavra é um pouco forte, mas eu vou usá-la. Esse descaso com o digital, que foi dos últimos anos, ou essa falta de atenção devida ao digital, ela também ignorou essa questão da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que já vem sendo discutida há algum tempo já. Na Europa, a lei brasileira... vamos voltar um pouquinho. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que está... para entrar em vigor, entraria em vigor ano passado, foi adiada para agora, agosto desse ano, e mais uma vez agora ela está no Congresso, já foi aprovado no Senado, um adiamento para 1º de janeiro de 2021. Este adiamento deve ser aprovado na Câmara, deve ser sancionado pelo presidente, até porque o governo teria que destinar recursos para criar uma estrutura de fiscalização para colocar essa lei funcionando, e esses recursos agora vão ser destinados ao combate do coronavírus. Enfim, a lei deve ser adiada para janeiro. Mas mesmo que fosse agora, mas mesmo janeiro está em cima. O que essa lei diz? Basicamente, para não ser muito técnico também, para não ficar muito... até porque não é a minha especialidade, que você que lida com dados, você tem dados dos seus clientes, você guarda essas informações em algum lugar, num CRM, de alguma maneira você tem um banco de dados. Por incrível que pareça, muitas empresas têm o CRM e não utilizam, muitas nem sabem o que é CRM. Mas vamos imaginar que você tenha e você guarde esses dados. Esses dados eles precisam ser guardados com segurança. Para que não ocorra vazamento, para que o seu CPF não parar em algum lugar, para que não haja crimes, para que eu, como cliente, me sinta mais seguro para fazer uma relação com a sua empresa, para fazer uma compra, e para que eu, como cliente, também possa dizer assim, olha, eu não quero que você use meus dados. Eu não quero que o meu CPF vá parar em tal lugar, eu não quero que o meu endereço vá parar em tal lugar, eu não quero receber ligações telefônicas de uma empresa X que eu não conheço porque você passou os meus dados para essa empresa. Ou seja, é preciso que exista uma lei para regulamentar essa segurança de dados. Existe uma lei na Europa, que já foi aprovada há alguns anos, que é uma lei muito boa, na qual é baseada a lei brasileira. Existe uma lei na Califórnia, que entrou em vigor agora esse ano também,
que é um pouco diferente da europeia, mas também bastante restritiva, prevê uma segurança muito grande, e ela demanda das empresas uma estrutura tanto física, preciso ter um funcionário que seja o responsável pelos dados da empresa, vai precisar existir essa figura, e também uma física no sentido de equipamento de hardware, né, de software e hardware, para que ela armazene esses dados com segurança. Ou seja, todas as empresas vão precisar se adequar a essa lei. Todas vão precisar ter um responsável pela segurança dos dados. Todas vão precisar manter esses dados de uma maneira segura. E vai haver uma fiscalização, que vai multar de forma bem pesada as empresas que estiverem seguindo essa lei. Ou seja, isso é uma coisa para se pensar também. Agora houve esse adiamento, ganha-se mais alguns meses para se pensar nisso. Mas faz parte do digital. Faz parte do processo que vem junto com o digital. Se hoje a maioria dos seus clientes está no digital e os dados são realmente o maior valor que você tem, a gente costuma até dizer, eu não sei de quem é a frase, mas a gente diz assim, se algum serviço está sendo oferecido para você de graça, então você é o produto, né? Porque eles estão utilizando os seus dados para fazer alguma coisa, né? O Facebook está utilizando os seus dados, o Twitter está utilizando os seus dados, todas as redes sociais que estão oferecidas de graça estão utilizando. Então, dados são coisas importantes e precisam ser mantidas com segurança. Quando a internet começou a fazer vendas, em 1994, quando houve a primeira venda online nos Estados Unidos, no Brasil foi em 95, precisou se criar uma estrutura, um protocolo de segurança para que os sites fossem seguros, para que você pudesse colocar o seu número de cartão de crédito e fazer uma compra com segurança de que aquele número do cartão de crédito... Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados é isso, é um protocolo de segurança para que os seus dados não vazem. Ou seja, é preciso pensar nisso, é preciso se informar melhor sobre isso e correr, empresários, todo mundo, é preciso correr, porque isso vai pegar. Inclusive, há quem diga e projeta no mundo financeiro que pode até ter dinheiro sem juros, o maior valor serão seus dados. Então, com certeza. O sistema vai ser... Olha, nós temos inúmeras perguntas, depois a gente vai encaminhar para você responder, mas vamos fechar aqui com a do Ricardo Rocha, também parceiro aí da confraria. Ele queria que você fizesse se é possível, né, fazer uma projeção nos próximos 10 anos aí. O que você acha em termos de proporção do físico e online? Você acredita que é uma equação que dá para projetar? Nós vamos ter lá meio a meio, 70-30, 60-40, o que vislumbra? É claro que você não tem bola de cristal, vai depender muito de como é que o mundo vai se comportar daqui para frente, mas, enfim, faça um exercício aí. Ricardo, obrigado por essa pergunta tão simples. Amigo. É o seguinte, é claro que é impossível prever. O que a gente pode saber com certeza é que não existe o fim do físico. Vamos falar duas coisas que são certezas. Não existe o fim do físico e existe uma proporção muito maior do digital. Então, talvez seja, Café, algo em torno de 70-30. Quando você fala não é no fim do físico, a gente poderia dizer... O que vai existir é uma nova experiência de consumo, não é isso? O que a gente precisa, exato, o que a gente precisa, e aí até eu vi aqui eu estou acompanhando numa tela paralela aqui, que existe alguma pergunta sobre a Omnichannel aqui, eu não sei quem fez. O Paulo Tebaldi. Paulo Tebaldi, outro amigo. É o seguinte, nós temos que pensar numa integração de canais. O Omnichannel nada mais é do que uma integração de canais de venda e canais de comunicação. A compra ou o relacionamento entre empresa e cliente, ela vai se dar em mais de um canal. Isso é invariável e isso você pode contar. Isso é o futuro trazido para você agora. Isso vai acontecer. Eu vou conversar com você no digital e eu vou na sua loja física. Eu vou na sua loja física e eu vou comprar no digital. Mas como que eu vou comprar no digital? Eu vou comprar no aplicativo, mas eu vou concretizar no site. Eu vou comprar no site, mas eu vou pedir para entregar na loja. Essa integração que já existe hoje, as empresas que praticam isso com mais sabedoria já estão tendo grande crescimento. Magazine Luiza é o grande exemplo disso no Brasil, do salto que a empresa deu nos últimos anos porque investiu no Omnichannel. Isso é uma realidade. A gente não existe como fugir o fato de que essa jornada do cliente vai acontecer em vários canais, integrando físico e online, o tempo todo.
E é por isso que a minha base de dados sobre esse cliente que está fazendo essa jornada precisa ser muito segura. Porque eu preciso saber que o Gustavo entrou no meu site, mas ele também foi na minha loja. E ele foi na minha loja, mas ele também clicou no aplicativo. E eu preciso seguir esse cara para mandar o e-mail para ele, para mandar o banner para ele, para entrar em contato. Ou seja, eu preciso fazer essa comunicação o tempo todo com ele em vários canais. E por que eu digo que o físico não vai acabar? O físico não vai acabar porque vai ser realmente necessário isso. Quando a gente pensa na Amazon crescendo nos Estados Unidos do jeito que ela cresce, ela investe em logística, em armazéns físicos em várias cidades dos Estados Unidos, para que ela possa fazer entrega mais rápida, para que ela possa ter também lojas, investe também em lojas físicas, para que esse cliente, em várias lojas físicas, para que o cliente possa ter experiência do produto nessas lojas e comprar no site. Então, a concorrência foi uma palavra que citamos no começo. O site compete com a loja física. Essa concorrência tem que acabar. Site e loja física, escritório e reunião virtual são a mesma coisa. Tem que ser a mesma coisa. Eu conversar com você fisicamente, legal. Mas eu também conversar com você virtualmente, também é legal. Estamos aqui trocando uma ideia e essas coisas elas têm que caminhar juntas. Então, eu acho que isso vai acontecer, e aí tem algumas coisas que vão poder olhar para o futuro, ainda respondendo o Ricardo. Internet das coisas. Cada vez mais os aparelhos, os eletrodomésticos, estão conectados à internet. Eu tenho assistentes de voz, posso fazer uma compra através do assistente de voz. Eu posso pedir para o assistente de voz acender a luz da minha casa, ligar minha televisão, fazer isso, fazer aquilo. Essa integração da internet com os aparelhos da minha casa, isso é uma realidade. Vai acontecer cada vez mais. Então, não vamos fugir da internet. Os aparelhos vestíveis, né, wearables em inglês, né? Você tem o telefone, hoje em dia você já tem o smartphone, o smartwatch, que consegue ver os seus dados de saúde, que consegue te conectar com o seu celular, não sei o quê. Logo, nós teremos roupas que são inteligentes e conseguem ter sensores, óculos que vão ter... Então, essas pequenas coisas que parecem coisa de ficção, elas vão estar ligadas. Elas vão acontecer e nós vamos estar conectados o tempo todo, mais do que nós estamos hoje. Perfeito. Então, olha, teríamos aí muitos temas, ainda não sei se falta alguma coisa que você queira completar. Só para complementar, mesmo que nós estejamos aqui no mundo físico, eu vou estar usando um óculos que vai ter uma telinha aqui dentro, que vai estar me dando uma informação online. Quer dizer... Ou seja, é um caminho sem volta e cada vez mais incorporado à rotina das pessoas, o que vai exigir segurança de dados, segurança da informação, né? Nós estamos tendo um problema com o home office hoje, que é exatamente o fato do sujeito estar distante da empresa dele, trazendo as informações da empresa, e as residências não estão tão seguras, né? Tem gente hackeando pelo robozinho da casa lá que está... como auxiliar, né? Isso tudo é um desafio para ser enfrentado, né? É preciso pensar que esse desafio está aqui dentro, Caféu, mais do que qualquer outra coisa. Essa questão dos dados, é importante você ter citado isso. Existe um preconceito, a gente percebe ainda com a colocação de dados na nuvem. Mas eu vou jogar os meus dados na nuvem, mas eles estão seguros na nuvem? Aí, por que isso? Você tem a impressão que eles estão seguros se eles estiverem num HD? Se eles estiverem guardados ali num computador que pode queimar? Então, a gente tem essa percepção de que o físico é a segurança. E essa é a grande chave que a gente deva virar. O físico não é a segurança. A gente precisa... Perfeito. E fazer essa transformação. Gustavo, foi muito positivo aí, muito obrigado pela sua entrevista, pelo bate-papo, é um propósito nosso da Confraria, você é um dos mentores também da Confraria e sabe que nesse momento todos nós queremos de alguma maneira contribuir com os empreendedores, com os profissionais, e esses nossos bate-papos têm ido aí. Temos, como eu falei, outras perguntas, a gente vai encaminhar para você. O Ricardo entendeu que seria 70-30, então ele casou com esse número. Como ele é economista, né? Então é tudo. Ricardo é economista também, ó. Cartesiano. Falar em economista, amanhã nós vamos ter às 18 horas, ao vivo também aqui no YouTube, o Carlos Moreira. O Carlos Moreira é um profissional que trilhou uma carreira dentro das organizações como empreendedor e hoje trabalha com consultoria. E o nosso tema amanhã é planejamento estratégico e orçamento no enfrentamento da crise. Lembrando que esse vídeo
que nós fizemos aqui com o Gustavo, foi gravado, daqui a pouquinho já vai estar postado no YouTube, também no canal Reinaldo Café Soluções de Gestão, e lá no site da Associação Comercial, no ACIB Orienta. Lembrando também que temos o vídeo de vendas com o Wagner Moraes, já temos o vídeo de finanças com o Marcos Ferrari, o de contratos e área jurídica com o Dr. Fábio Maia. Ontem nós falamos com o Milton de Biasi sobre liderança. Na sexta-feira nós temos aí o vídeo com a Maria Elvira Escapol falando um pouco da saúde emocional, e agora com o Gustavo Cândido, Esse Mundo Digital. Amanhã, não perca, às 18 horas, Confraria de Negócios, trazendo para você informação. Gustavo, boa noite. Pode abrir aquele vinho, tá? Nesse momento. Vamos abrir aquele vinho. Nem tudo é digital nessa vida. É, isso mesmo. Tá aí uma coisa que eu não abro mão no mundo real. Um forte abraço para você. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Tchau.